Deu ruim aí para o senhor presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. O Lula com o Haddad acabaram ferrando aí com o Campos Neto, que foi bem exposto aí nas últimas semanas. Ele está submetendo o Brasil à maior taxa de juros do mundo. E muita gente não sabe, mas hoje o país gastou mais de 2,5 bilhões de reais que foram dados aí a banqueiros bilionários, principalmente porque o Brasil está gastando 800 bilhões de reais por ano em taxa de juros. Para quem não sabe o que é taxa de juros, temos a taxa Selic e o Brasil tem uma dívida pública. A taxa Selic define quanto vai ser o juro da dívida pública que o Brasil vai pagar. Hoje está em 10,5% ao ano, que quer dizer que são 800 bilhões de reais por ano de juros que o Brasil paga. A grande maioria desse dinheiro vai para banqueiros multibilionários. É muita coisa. Pois bem, o Campos Neto acabou queimando a largada aí. Então tivemos aí nas últimas semanas uma luta aí de alguém que é muito burro em estratégia e dois estrategistas muito bons. A estratégia dos dois não estava ali conectada, mas acabou dando certo. O Campos Neto, ele acabou queimando a largada porque ele foi a 2 jantares com o Tarcísio de Freitas. Num desses jantares estava a cúpula da Rede Globo, estava o Luciano Huck e estavam banqueiros. No outro jantar estavam muitos players do mercado financeiro, banqueiros multibilionários, o Tarcísio de Freitas e o Campos Neto. E o Campos Neto acabou dizendo ali em público que ele seria ministro da Economia num eventual governo do Tarcísio, a partir de 2027. Ali ele queimou a largada, mas bem queimado. Acontece que esse pessoal gosta de beber, aí eles bebem e acabam falando muito. Quando ele estava no encontro com muita gente, tinha 60 pessoas lá, deve ter falado para muitos. E aí saiu na imprensa, os jornalistas falam com um, falam com outro, e vários vão confirmando, e aí não tinha nem o que negar. E aí ficou aquela, peraí. Você está se reunindo com o governador de São Paulo, que era ministro do Bolsonaro, você que foi indicado pelo Bolsonaro e foi votar com camisa da seleção brasileira, e você já está falando que vai ser ministro da Economia desse cara? Que vai concorrer contra o Lula em 2026. Ou seja, qualquer ato seu a partir de agora passa a ser suspeito porque você está agindo politicamente para ferrar o governo Lula e para que tenha mais chance aí o Tarcísio de se eleger e você ganha um cargo. Você está fazendo igualzinho o Sérgio Moro. Sérgio Moro ferrava o PT para ter mais chance de alguém de direita se eleger, e no caso ele queria ser o candidato da direita, não deu para ser ele, foi o Bolsonaro, ele virou ministro do Bolsonaro. E igualzinho, olha só que coisa, o Sérgio Moro até prendeu lá, sequestrou sequestrou o Lula em Curitiba. Pois bem, eis que a tática do Campos Neto começou a ferrar quando ele acabou falando demais. Ok. Pois bem, o Lula passou aí a expor o Campos Neto a partir desses encontros. Boa parte da população não sabe que o Brasil está sendo saqueado por banqueiros. A gente vê um monte de gente aí reclamando aí de uma coisinha ou outra do governo e não sabe que, olha, se está faltando alguma coisa numa escola, no hospital, é porque o governo não tem dinheiro para dobrar, triplicar investimentos nisso. Mais do que isso, as pessoas não sabem que a gente está pagando 800 bilhões por ano de taxa de juros. Mais do que isso, a gente vê o governo aí tentando agradar o mercado financeiro, anunciando, olha, vamos cortar despesas de 2 bilhões aqui, 5 bilhões aqui, entrando em briga com o Congresso por causa de 10 bilhões, sendo que cada meio pontinho na taxa de juros, a gente está falando aí de mais de 40 bilhões de reais. O Lula falou, e falou muito sobre Campos Neto, e aí pesquisas internas, saiu uma matéria no Globo mostrando que pesquisas internas disseram que 60% da população está com o Lula nessa briga, dizendo que realmente isso é um escândalo muito grande. Então o Lula viu, tem apoio popular, vou continuar falando. O mercado financeiro viu que a única maneira de fazer o Lula parar de falar, era subindo artificialmente o dólar. Então eles começaram a fazer o quê? Comprar dólar e vender reais. Quando você vende reais e compra dólar, mercado financeiro, lei da oferta e da procura. Tem muita gente ali procurando, buscando comprar dólar, o dólar aumenta frente ao real. Ok, o dólar foi subindo. Aí o Campos Neto, é isso que eu falo de estratégia. A estratégia do Lula é muito boa, vou expor aqui o Campos Neto para todo mundo ver. E aí o governo Lula passou a ter uma pauta, que era o quê? Derrubar o Campos Neto para que o Brasil possa voltar a ter investimentos. Pois bem, aí o que acontece? O Campos Neto novamente cometeu um erro, mas desastroso. Ele avisou via imprensa, ele avisou que, olha, eu não vou intervir no dólar, vou deixar subir. Isso é crime. Aqui a gente está no Brasil
e a gente sabe que ele não vai ser preso por essa fala, mas isso é crime. Ele, como presidente do Banco Central, uma das prerrogativas do Banco Central é controlar o dólar, é controlar a moeda do Brasil para que não se desvalorize muito. Por quê? Porque se a moeda desvaloriza, vai ter inflação. Imagina você, com o dólar a R$5, imagina que tudo que é da indústria é importado com preço em dólar. E aí muita coisa é importada com preço em dólar. Para você fazer um celular desse aqui, muitas pecinhas, por mais que tenha fábrica da Samsung no Brasil, por exemplo, e de outras empresas no Brasil, muitas das pecinhas são feitas em outros países e chegam no Brasil com preço em dólar. Você compra uma geladeira, não sei o que, em dólar. Se o dólar dobra de preço, o preço dessas peças vai dobrar, o preço desse celular vai aumentar muito. Isso é o quê? É inflação. Fora o preço da indústria e tudo mais, aumenta tudo. Então, como é que você está avisando que vai deixar o dólar subir? Quando ele avisa que vai deixar o dólar subir, ele está dizendo para os investidores: compre dólar que você vai lucrar. Se você, plantonista, nunca investiu no mercado financeiro, eu vou te ensinar uma coisa. Tem um tipo de investimento que se chama mini dólar, que é você investir no dólar futuro. Quando você investe no mini dólar, cada tick, que é quando sobe um pouquinho a barrinha ou desce um pouquinho a barrinha, vale R$5. Para você ter ideia, 0,1 centavo, né? 1 centavo, 0,1 centavo são 10 ticks. Então, quando o dólar sobe 0,1 centavo, alguém que investiu em um contrato ganha R$50, se essa pessoa comprou dólar. Quando sobe 1 centavo, essa pessoa ganha R$500. Agora você imagina você falar para todos os investidores do país o seguinte: olha, eu vou deixar o dólar subir, eu não vou interferir nisso aí não. Ele está falando: compre em dólar, venda reais e compre dólar. O dólar disparou. O dólar saiu aí de 5,43 e foi a 5,70 assim, em questão de 3, 4 dias. Aí você fala: caramba, crime, né? Pois bem, queimou a largada de novo o Campos Neto. O Lula estava falando, expôs, o Campos Neto acabou se expondo, mas pegou mal no mercado financeiro e aí aconteceu uma coisa, que é esse pessoal investiu muito, comprou muito dólar, tem uma hora que eles têm que vender o dólar que eles compraram mais caro para lucrar essa grana toda. Porque se você só compra e deixa comprado, você não lucra, você lucra quando você vende e pega a grana para você. Pois bem, eis que o Haddad, ministro da Economia, se reuniu com o Lula. E o Haddad falou: ó, Lula, você já... não sei quais palavras ele usou no jantar, ele se reuniu 2 vezes com o Lula no mesmo dia. Mas não sei quais palavras ele usou, mas mais ou menos ele explicou: Lula, você já expôs o Campos Neto, excelente. Agora tem uma coisa, esse pessoal vai fazer o dólar subir, mas subir muito, 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 e isso vai aumentar a inflação, e o Campos Neto não vai fazer com que a inflação caia. Se você mantiver essas críticas dessa maneira até dezembro, que é quando o Campos Neto vai sair do Banco Central, o que vai acontecer é que a inflação vai disparar até lá e a sua popularidade vai cair. Vai ser um trabalho muito mais difícil. Então, você tem que garantir aí que você tem compromisso com a meta fiscal. O que é a meta fiscal, Thiago? É o Brasil ter superávit. Superávit é quando o país arrecada mais do que gasta. E nesses gastos estão incluídos aí 800 bilhões para banqueiros, lembre-se disso. Então, parte da estratégia é a seguinte: essa estratégia tinha sido traçada com o Haddad lá atrás. Os indicados do Lula no Banco Central iam votar todos em conjunto, sempre com o Campos Neto. É para aumentar juros? Aumenta. É para baixar juros? Baixa. É para deixar como tá? Deixa como tá. Só que no meio aí das críticas do Lula, os indicados do Lula, pouco antes das críticas, eles votaram contra o Campos Neto. Ficou uma votação 5-4, que era uma votação para baixar um pouco os juros. Eles queriam baixar mais. O Campos Neto ali avisou: eu não vou mais baixar os juros, vai continuar como tá. Aí, os indicados do Lula seguiram uma estratégia criada pelo Haddad, que é o quê? Vamos votar com o Campos Neto. E teve uma votação aí, faz 2 semanas, que acabou 9-0. Os bolsonaristas e parte da imprensa usaram isso para falar: tá vendo, Lula, como está errado nas suas falas? Só que tem uma coisa: os indicados pelo Lula votaram com o Campos Neto já sabendo que eles iam perder. E eles votaram com o Campos Neto por quê? Porque eles votando com o Campos Neto, quando o Lula indicar um deles para a presidência do Banco Central, esses aí não vão ter uma rejeição do mercado financeiro, e o mercado financeiro não vai fazer lobby junto aos senadores para que os senadores não aprovem a indicação do Lula. Pois bem, eis que o Lula chega, faz ali, ele autoriza o Haddad, e o Haddad diz: olha, vamos cortar 26 bilhões de reais, 25,9, em despesas. E o Haddad falou: a gente não vai estrangular nenhum ministério, viu, Lula? Fica tranquilo. O Lula não quer cortar despesas. Cortar despesa é cortar dinheiro
para investimentos no Brasil, cortar dinheiro que vai exatamente para melhorar a vida da população. Aí você fala, pô, Thiago, que derrota, o Lula tá aí anunciando 26 bilhões aí de cortes. O que foi explicado para o Lula é o seguinte, Lula, se você anunciar isso, você fala que você tem compromisso com a meta fiscal, sabe o que vai acontecer? O mercado financeiro vai agora baixar o dólar, a pressão sobre você vai diminuir, você pode continuar falando sobre o Campos Neto, é só amenizar o tom aí por algum tempo, e o Campos Neto vai ficar inviável, e você vai começar a ter aí vantagem na escolha do sucessor do Campos Neto. No caso, hoje, o principal nome é o Galípolo. A coisa ficou tão feia para o Campos Neto que ele saiu. Hoje o Campos Neto não é mais presidente do Banco Central. O Campos Neto adiantou as suas férias. O que tinha ali de plano é que ele tirasse férias só no final do ano, pouquinho antes dele sair do Banco Central. Então ele tiraria férias no fim do ano, teria a última reunião do Copom, aí ele tiraria férias, não ia mudar quase nada ali na administração dele, e aí o Lula indicaria um presidente depois. Ok. Não, ele saiu agora de férias porque a fritura estava muito grande, ele teve que sair da panela, sair da frigideira. Então, saiu de férias o Campos Neto, saiu correndo. E pior, ele saiu correndo e colocou o Galípolo, que é o favorito do Lula, como presidente interino no lugar dele. Esse é o tamanho da derrota do Campos Neto, tá? Hoje, tá de férias e tem gente que diz que não sabe se ele volta ou que não sabe se quando ele voltar ele vai ter aí alguma moral, porque ele tá perdendo moral até em parte do mercado financeiro. E olha, você vê como esse mercado financeiro, né? Ele ajudou, tá dando bilhões aí para esse pessoal, e esse pessoal fica, sem esse Campos Neto aí, não sei não, hein? O cara queimou a largada 2 vezes. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e seguiremos aqui expondo esse bandidão, viu? Falou!